Então hoje o review da vez é Batman Pecados do Pai. É isso aí, meus amiguinhos, saiu recentemente um novo encadenado pela editora Panini, que é Batman Pecados do Pai, né? Que é um encadenado de R$ 22,90 com as edições 1 a 6 de Batman Sins of the Father. Basicamente essa história se baseia em um jogo de videogame, né? Que é o jogo Batman da Telltale. Eu já cheguei a fazer live de alguns jogos aqui da Telltale, né? Porque na verdade são 2 temporadas que existem desse jogo. É um jogo em estilo Adventure, que era muito famoso esses anos atrás aí através da empresa Telltale. Foi através dela que nós tivemos o premiadíssimo jogo The Walking Dead, bem como tivemos uma leva de vários jogos no mesmo estilo. Aí a Walking Dead teve várias temporadas, o Wolf Among Us, que é baseado em fábulas, também teve jogo. E teve tanta coisa para essa empresa que infelizmente ela acabou se dando mal e faliu até a Telltale. Boatos diziam que essa falência se deu porque ela investia em muitas franquias aí conhecidas, muitas licenças conhecidas, o que deve ter pesado no bolso. Ela tinha jogo do Game of Thrones, tinha jogo do Batman. O Batman parece que custou caro para o licenciamento para poder fazer o jogo. Tinha dos Guardiões da Galáxia, o Walking Dead que eu falei. Tinha várias licenças conhecidas em relação a esses jogos, né? Só que o problema dos jogos da Telltale é que eles não tinham muita novidade. Por mais que a história trouxesse alguma coisa interessante, e os jogos do Batman têm histórias interessantes, ainda assim a mecânica dos jogos era a mesma coisa e você não tinha nenhuma novidade em relação a eles. Isso acabou pesando e fez mal para a empresa, né? Mais recentemente ela foi comprada, todas as IPs aí da empresa foram compradas pela Atlum, e parece que nós vamos ter novidades mais pra frente. A segunda temporada do The Wolf Among Us, que havia sido anunciado antes da falência e que ficou perdido no limbo, foi reanunciado novamente agora recentemente na Video Game Awards. Então o Batman possivelmente vai ter uma terceira temporada. Foi até anunciado para os jogos da Telltale do Batman aí uma versão, entre aspas, remasterizada. Parece que vai ter um upgrade gráfico ali em relação ao jogo, né? E vai ser disponibilizada até uma skin nova que deixa o game com uma aparência meio no ar, né? Tem o preto, branco e o vermelho ali. Até tem uma imagem que foi liberada aí que eu achei até interessante. Mas eu trouxe todas essas informações aqui para situar um pouco a situação aqui. Situar a situação, que é interessante, né? Mas é o seguinte, esse quadrinho aqui se passa entre as 2 temporadas do jogo do Batman, né? E para quem jogou esses jogos sabe como é diferente esse universo do Batman. Ainda tem os elementos básicos, como a morte do pai e da mãe do Bruce, ele se tornando Batman, tem o Bruce Wayne bilionário, Gotham City, tem os vilões e assim por diante. Só que o jogo toma bastante liberdade para criar e construir a história que a gente está jogando, né? E isso tudo faz muita diferença para a leitura deste quadrinho. E o ponto mais importante que você tem que saber, meus amigos, se você não jogou o jogo e não pretende jogar, e se você quer jogar ainda, talvez eu fale um spoiler para você agora, só para deixar avisado para você. Mas o que acontece é que o Thomas Wayne, nesta realidade do jogo aqui, é um corrupto, é uma pessoa muito problemática para Gotham City. Thomas Wayne, a família Falcone, o prefeito da cidade, acabaram destruindo e fazendo mal para várias pessoas. Thomas era um dos médicos que viviam no Asilo Arkham, que trabalhava no Asilo Arkham e fazia experiência com pessoas, com os doentes lá do asilo. Isso é um dos modos importantes do jogo e traz várias informações importantes em relação à figura do Bruce Wayne para Gotham City e a sombra do pai dele, o pai dele corrupto e malandro pra caramba. E dentro desse plot, a história aqui então de Pecados do Pai, até o título faz muito sentido, é muito importante para você entender, porque tudo isso vai gerar consequência aqui do vilão que vai aparecer nessa história, que até aqui a contracapa já disse, que é o Pistoleiro. Pois bem, a trama é escrita pelo Christos Gage, tá aqui, e os desenhos são de Rafael Ienco, um rapaz, não uma mulher. É um arco em 6 partes, né, essa história, e ela vai mostrar então o Bruce Wayne tendo que lidar com as vítimas de Thomas Wayne, não só de Thomas Wayne, mas também de Carmine Falcone, do prefeito, né. E ele vai enfrentar isso através de um processo judicial
das vítimas das famílias que foram abusadas dentro do asilo Arkham. E tudo isso vai envolver a maneira como o Bruce vai lidar em relação à empresa. Se a empresa vai para a porrada dentro dos tribunais, se ela vai encarar a litigância, se ela pretende fazer um acordo, se ela tem outra estratégia que possa complicar aí o processo para as vítimas, bem como a situação do Bruce em relação a todos os problemas que o pai dele trouxe para a vida dele, né? Ele achava que o pai dele era uma boa pessoa, mas não era. Junto com tudo isso acaba surgindo um novo vilão na cidade, o Pistoleiro, que está matando as pessoas que estão processando a Wayne Enterprise, a Fundação Wayne, por causa de Thomas Wayne. Vai caber ao Batman tentar entender quem é esse cara novo, quem é esse tal de Pistoleiro, entender quais são as motivações dele e descobrir todo o passado do Floyd Lawton, que é o nome do Pistoleiro. E eu vou dizer pra vocês, meus amigos, que quadrinho bacana, hein? Eu curti bastante a leitura deste material aqui. E eu achei interessante também aqui porque não só a história é interessante, a história tem uma construção bacana que honra bastante a primeira temporada, pelo menos, do jogo, mas ao mesmo tempo ele coloca elementos técnicos aqui nesta trama. E os elementos técnicos que eu digo é, por exemplo, o juridiquês, os elementos que envolvem a lei americana sobre recuperação judicial, sobre a questão de litigância, de acordo e etc. O que mostra que este autor, que não é muito conhecido no mundo dos quadrinhos, pelo menos não conhecia, eu dei uma pesquisada em relação ao trabalho dele, ele fez vários quadrinhos para Marvel, alguns para DC, e escreveu também séries, inclusive aquela série Law and Order. Por isso que ele traz todos esses termos para essa história, esses termos mais técnicos e jurídicos. E que para quem conhece isso, vê que faz muito sentido o que ele está falando, né? Tem um momento aqui que envolve essa questão da empresa Wayne fazer ou não um acordo com as famílias vítimas de Thomas Wayne. Até a empresa, a diretoria da empresa quer tentar não fazer o acordo e sacanear de uma maneira, sacanear entre aspas, usar uma manobra jurídica que é recuperação judicial. Porque quando você entra com uma recuperação judicial, que basicamente é a falência, e isso vale para o Brasil também, a empresa ela faz todo um trâmite jurídico para essa questão da recuperação judicial, né? Ele entra com um processo, tem toda uma avaliação de quem são os credores, quais são as dívidas trabalhistas, etc. Uma coisa bem técnica, eu diria. E claro que tem que ser técnica porque é uma questão bem delicada, né? Mas a empresa que entra com uma recuperação judicial e é aceita a recuperação judicial, ela não pode ser processada naquele tempo, né? Na verdade, você pode entrar com o processo contra ela, mas o processo fica interrompido até ser resolvida a recuperação judicial. E a recuperação judicial pode demorar pra caramba. Porque dentro da recuperação judicial você vai ter, além dessas questões envolvendo leis trabalhistas, você vai ter também os bancos com cobrança, quem são as pessoas que, entre aspas, teriam mais direito, para usar um termo um pouco mais leigo aqui, em relação aos valores devidos pela empresa que está em recuperação judicial. E eu achei muito interessante tudo isso que foi que é do meio jurídico, né, do direito, o cara trazer aqui de uma maneira interessante, uma maneira simples de você entender, pelo menos foi pra mim, né, só que eu não sou a melhor pessoa para dizer que é simples esse negócio, né, porque é minha profissão, mas eu gostei porque é uma pessoa que entende o negócio e não trouxe uma escrita aqui, né, não trouxe uma história que traz bobagem em relação a essa questão toda. E até no jogo era muito centrado assim essas questões mais sérias envolvendo a família Wayne, né? Essas questões assim da importância da empresa Wayne, da fundação Wayne, esses termos mais diretos e técnicos. O jogo ele tinha uma cabeça um pouco diferente do que a gente sempre vê em relação às histórias do Batman. Então foi um ponto assim que eu achei muito interessante o autor ter colocado aqui. Faz sentido tudo que ele falou, né? E ao mesmo tempo, o vilão principal aqui, o Pistoleiro, é muito bem trabalhado, é muito bem explorado. Ele tem uma origem um pouco diferente da origem que a gente conhece do Floyd Lawton, da Terra Zero, que como qualquer outro personagem aqui deste mundo aí do jogo da Telltale, tem uma origem muito mais trágica, tem uma pegada muito mais tensa assim, em relação às tragédias da vida. E quando eu digo isso é só lembrar para quem já jogou do que aconteceu com a Vic Vale, né, na primeira temporada. Mas eles exploram muito bem esse lance das motivações do Pistoleiro, de tudo que aconteceu. Eu gosto muito também do final aqui, meus amigos. Porque o final envolve aquela questão muito interessante que às vezes é debatida, na verdade muitas vezes é debatida, que é o fato do Batman não matar
e o Batman usar armas. E eu sou um defensor em relação a que o Batman não pode matar e que o Batman não usa armas, né? Tem pessoas que pensam diferente, eu discordo da maneira como essas pessoas pensam em relação ao Batman, mas cada um com sua opinião. Mas a história aqui explora muito bem essa questão toda do porquê o Batman não mata, e também eu gosto como a história resolve uns problemas finais aqui, né? Que é uma coisa que eu sempre penso em relação aos super-heróis. Porque algumas pessoas pensam, olha, o cara tinha que matar aquela pessoa, o herói tinha que matar aquela pessoa, senão outras pessoas iam morrer. Só que como a gente lida com questões lúdicas dos quadrinhos, né? A gente tá vendo um cara vestido de um morcego atuando como um vigilante em Gotham, uma coisa impossível de acontecer, né? Uma coisa que é bem lúdica, né? Eu nunca caio muito nessa questão de você tem que escolher A ou B. Se você escolher A, essa pessoa aqui vai matar outra pessoa. Se você escolher B, o herói mata aquela pessoa e resolve tudo. Pra mim não existe só uma ou outra opção, existe sempre uma terceira opção. Que, como o Batman diz aqui na história em quadrinhos, sempre existe uma alternativa melhor para resolver as coisas. E eu curti muito como foi essa resolução dentro desse quadrinho aqui. Então, é um quadrinho que ele lida muito bem com a questão técnica que ele explora aqui. É um quadrinho que lida muito bem com a figura do Batman dentro dessa realidade aqui. Inclusive, na figura do pistoleiro também. É muito bem trabalhado o antagonismo do pistoleiro. Tem outro vilão que aparece na história aqui, mas eu vou deixar pra vocês descobrirem aí, não vou dar muito spoiler. E ao mesmo tempo, não é uma história que eu achei maçante. Por mais que tenha essas questões técnicas aí, eu pelo menos não achei que foi algo que me soou maçante. Né? Porque mesmo eu entendendo, pode ser que encheção de termos técnicos aqui poderia ser um saco, né? Eu não tô afim de ler aqui, pelo menos quando tô pegando o Batman, entrar numa miúças técnicas jurídicas, né? Porque, enfim, se eu quiser fazer isso, eu vou ler um livro teórico sobre isso, tal qual você também aí. Mas o quadrinho não torna isso maçante, né? Ele acaba sendo agradável, por exemplo, para quem tá lendo e não conhece disso, mas também para quem conhece disso e vai falar, pô, legal, eles não fizeram aqui, colocaram informações erradas. Então isso é um ponto positivo. E a arte, eu gostei da arte. Só que assim, talvez eu tenha gostado da arte porque ela me lembra muito o jogo. O autor aqui, né, o desenhista na verdade, ele foi muito respeitoso ao que é o traço do jogo, né? Mas eu acabei vendo aqui algumas artes de outros quadrinhos que ele desenhou e o estilo dele é esse mesmo, ele não se adaptou aqui para fazer esse quadrinho do Batman, é o estilo dele. Então o estilo dele de desenho combinou com o que é a arte, né? Como é que é o traço do jogo em si. Então é uma combinação que eu achei muito legal. Talvez você que não goste de como é o jogo, por exemplo, o traço dos personagens do jogo, talvez você não goste da arte. Mas se você gostou e não tem problema, a arte vai casar muito bem com o que é a proposta desse jogo também. No fim das contas, meus amigos, este é mais um quadrinho baseado em jogos que é bom. Da mesma maneira que o Arkham City, os quadrinhos do Arkham City são bons, da mesma maneira que os quadrinhos do Arkham Knight são bons, eu vou dizer pra vocês que Batman Pecados do Pai, baseado no jogo Batman Telltale, é um quadrinho bom, é um quadrinho que honra bastante o que é o jogo. Se você gosta bastante do jogo, vai valer a pena você ler esse quadrinho. Se você nunca jogou o jogo, mas tem interesse em ver um Batman diferente, pode ser que você goste deste quadrinho também e te interesse, que vai fazer você ir atrás deste jogo, que não é caro hoje em dia, ele é baratinho até. Então é isso, meus amigos, está recomendadíssimo aqui a leitura para os amigos que gostam de ouvir minha opinião sobre este quadrinho, né? Talvez um ponto que possa te deixar um pouco perdido dessas questões envolvendo o jogo. Se você nunca jogou, pode ter pequeno probleminha de você ficar perdido em alguns momentos da trama aqui pelas coisas que aconteceram no primeiro jogo, né? Mas é uma coisa que talvez você possa ultrapassar esse problema, né? Não seja um grande problema para você. Então é isso, meus amigos, agora eu gostaria de ouvir a sua opinião, se você já leu este quadrinho, se você curtiu a leitura deste quadrinho, ou se você ficou interessado, você já jogou os jogos da Telltale? Me deixe seu comentário aqui embaixo, bem como curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado dos novos vídeos. E é isso, vou ficando por aqui. E como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém esta bagaça de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, meus amigos, bem como agradeço a você que faz as suas compras através dos links da Amazon, Submarino e Saraiva. Vocês também ajudam pra caramba. E você que está sempre assistindo, compartilhando, curtindo os vídeos, meu, muito obrigado também. Vocês todos ajudam pra caramba a manter este projeto sobre Batman em pé. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui!